Provérbios 21. Abre aí. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Pai, esse tempo, esse momento. Pai, querido Deus, nós declaramos que o Espírito Santo venha com brasas de fogo na live de hoje. Pai, nós vamos falar hoje sobre batismo com fogo, e há diversos batismos com fogo que acontecem durante todo o percurso das nossas vidas. Espírito Santo, eu reivindico carruagens de fogo. Eu reivindico agora serafins de fogo. Eu declaro agora serafins de fogo dentro das cortes celestiais, se movimentando para derramar aquilo que será derramado dentro do ambiente de hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, a live é sua. Espírito Santo, você é o dono deste lugar. Você tem a fala, a primícia. Eu apenas sou um instrumento usado por você, Espírito Santo, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Abra comigo agora em Provérbios, capítulo de número 21. Que diz assim: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso, atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apresenta e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos o destruirá, pois se recusam fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio, e quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas a causa pavor nos que praticam mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos, e quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama vinho e luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos honestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido, e age com extrema arrogância. O precioso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria, entendimento e nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha,
mas quem dá vitória é o Senhor. Então amanhã nós vamos ler o 22, certo? Hoje eu vou falar para você sobre batismo com fogo. E algumas pessoas alguns teólogos dizem que isso não existe, mas isso não só existe, como muda a vida espiritual de uma pessoa de forma radical e muito poderosa, tá? Eu quero agora que você abra comigo em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Existe o batismo no Espírito Santo, e eu falei disso para você ontem. E existe o batismo com fogo. E alguns pensam assim, mas o batismo com fogo é a condenação. É quando Jesus, né? Alguns teólogos levantam isso. E eu preciso que você entenda. A mesma pessoa que recebeu o batismo no Espírito Santo, no mesmo dia ela pode receber o batismo com fogo. Mas com algumas pessoas é diferente. Com algumas pessoas o batismo no Espírito Santo acontece primeiro. E ali essa pessoa vive essa unção, porque é uma certa unção que é derramada ali de empoderamento. E passado algum tempo, essa pessoa vive o batismo com fogo, certo? E o batismo com fogo é quando o fogo do Senhor entra dentro de você. Amém? Abra comigo agora em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: Eu batizo com água aqueles que se arrependeram. Então, aqui, João Batista, ele está dizendo que ao homem foi dado o privilégio de executar o batismo nas águas em nome de Jesus para as pessoas que se arrependeram e aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora, olha o que ele vai falar. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cuja sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então aqui está falando de 2 batismos. Então você pode batizar alguém nas águas, mas o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo é o Senhor Jesus que executa. Você pode declarar esse batismo, mas só cabe a Jesus dar o sim ou não se a pessoa vai receber. Amém? Então, a gente executa o batismo, a gente pega uma pessoa ali, né? Imerge ela sobre as águas e aí ela sai batizada dali. Lógico, em nome de Jesus. Mas aí João Batista vai dizer assim, olha, esse batismo de arrependimento, o ser humano, o homem faz. Mas o batismo com fogo e com o Espírito Santo é Jesus. Amém? É Jesus que faz. Agora, o batismo com o amor de Deus, é Deus que faz. Certo? Então, vamos lá. Presta aqui atenção. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então as pessoas pegam a continuidade desse texto e falam que esse batismo com fogo é quando acontece a condenação. E eu preciso dizer para você aqui o real significado do batismo com fogo. Então, a gente tem um exemplo. Vai lá em Isaías agora. Abre em Isaías 6, capítulo 6. Abre aí, Isaías 6, capítulo 6. E eu vou te contar o meu testemunho de batismo com fogo, para você entender a diferença, tá? Eu fui batizada com fogo depois de 3 anos que eu fui batizada com o Espírito Santo, certo? Então abre agora. Mas tem pessoas que no mesmo dia recebem os 2 batismos, tá? Isaías capítulo 6, versículo 6. Obrigada, Lai. Pronto, já adicionei lá você como moderadora, tá? Bora compartilhar essa live, povo de Deus, ó. Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo de número 6. Ai, obrigada, Lai. Vou postar isso aqui. Isaías capítulo 6, versículo de número 6.
Então vamos lá. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar. Com uma tenaz, tocou nos meus lábios com uma brasa e disse: veja, esta brasa tocou nos seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Deus vai chamar Isaías e ele vai falar assim no texto aí, no versículo 5. Olha o que ele vai falar. Vamos no 4. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então aqui Isaías vai ver a glória de Deus. Então Isaías, quando ele experimenta a santidade de Deus, ele sente que ele é indigno, que ele não é digno, tá? Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós vamos ver aqui nessa passagem que Isaías, quando experimenta a santidade do Senhor, ele reconhece que ele tinha lábios impuros. E aí Deus vai mandar um serafim colocar essa brasa na boca dele para ele deixar de ter lábios impuros. Eu quero contar para você como foi o meu batismo com fogo. E é engraçado porque eu era aquela pessoa que eu via as pessoas rodando, sapateando, eu abominava, eu falava assim: que coisa feia. Esse povo que roda, que pula. Eu já falava em línguas, mas eu era assim. Eu falava: não, eu falo em língua, mas não fico fazendo esses escândalos, não. Eu já falava em línguas, mas essas irmãs da Assembleia de Deus, que pula, que roda, eu achava assim, eu olhava aquilo ali, eu até sentia o mover, mas eu falava: esse negócio aí não é pra mim, não. E é quem fica falando isso, e quem fala assim: ó, esse negócio não é pra mim, numa hora Deus te pega. E eu lembro que era um culto de ceia na Assembleia de Deus, eu estava membrando ali, porque ali eu tinha visitado algumas igrejas, e ali era onde eu via que tinha fogo. Isso foi em Curitiba. E aí eu tô ali no culto, era um culto de ceia. Eu tinha acabado de começar a congregar ali e fui no culto com meu avô. E sentei ali, bem na nave da igreja, bem atrás. E esse culto começou a pegar fogo. Mas esse culto começou a pegar um fogo que eu nunca tinha visto na minha vida. E de repente parece que entrou água dentro da igreja. Parece que entrou uma água e um rapaz começou a rodar. Ele começou a correr em volta da igreja. E eu olhando tudo aquilo, só que quando eu olhava tudo aquilo, eu não conseguia mais discriminar, porque o fogo já estava me pegando. Eu só sei que chegou uma hora naquele culto que eu comecei a pular, mas eu pulava igual uma pipoca. E o meu avô, coitado, todo tradicional, religioso, começou a se escandalizar comigo. E aí, queridos, comecei a receber umas linguagens novas, e aquele negócio pegou fogo, e eu pulava, eu não aguentava, e o negócio veio sobre mim. Um fogo, um fogo, um fogo, um fogo, um fogo, um fogo. Que você não tem noção. Mas foi um fogo assim, avassalador. E eu saí daquele culto impactada, porque eu falava que eu não queria ser daquele jeito, e quando eu vi eu tava pior que todo mundo lá dentro daquela igreja. E meu avô ficou meio assim assustado comigo. E aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Depois desse culto, algo mudou. Até então eu não sabia que eu tinha sido batizada com fogo. E o que mudou, apóstola? Quando eu saí desse culto, eu tive força para deixar o pecado. Eu tive nojo do pecado. Eu tive convicção. Eu lembrava dos pecados que eu já tinha pedido perdão, só que eles não traziam nenhum tipo de dor em mim. Então eu volto desse culto e parece que o Espírito Santo começa a me lembrar de tudo que eu tinha feito. E cada pecado tinha um peso muito, muito grande. E toda coisa que eu tinha feito há anos atrás me trazia um choro, um quebrantamento. Era como se pela primeira vez eu pudesse sentir o peso de cada pecado. E ali começou um processo de aquebrantamento, um processo de cura. Eu chorava, eu lembrava de coisas. Meu Deus, esse dia que eu menti pra minha mãe, aí eu chorava. Deus, por que eu fiz isso? Mas
A vida toda eu sabia que eu tinha feito isso, mas nunca tinha doído. Então, o batismo com fogo, ele é um batismo que vai trazer purificação. É aonde Jesus entra com fogo e ele queima a raiz. Ele queima a iniquidade, ele queima a transgressão, ele queima todos os gatilhos de pecado, ele vem fazer uma limpeza. Há uma necessidade de abandonar pecado. Há uma necessidade de ter uma mudança radical. É quando você vê aquelas pessoas chegando em casa pegando roupa curta, jogando fora, falando, não, eu não quero saber. Não há dúvida. Então, o batismo com fogo, ele traz convicção, ele faz você sentir a realidade de pecado, ele faz você ficar constrangido com tudo que você já fez. Então, o batismo com fogo, queridos, é quando Deus vem trazer fogo no seu DNA. E aí acontece isso aqui, ó, que tá em Mateus, aonde ele vem o quê? Ó, ele já tem na mão a pá e com ela separa a palha do trigo. Ou seja, ele separa aquilo que presta daquilo que não presta. Então, o batismo com fogo, a primeira vez que você for batizado com fogo, o Senhor vai trazer um senso, uma necessidade, uma urgência de você ser transformado. E nós somos transformados de glória em glória. Então, o batismo com fogo é quando você experimenta um nível de glória e esse nível de glória te convence do pecado, te convence não só te convence, mas te dá força para sair do pecado. E depois desse batismo com fogo, eu tive um posicionamento radical. E o que foi esse posicionamento radical, fulano? Eu não vou mais pecar. Eu não quero mais saber disso. A minha vida, eu tive um posicionamento radical como eu nunca tinha tido antes. Certo? E eu quero dizer para você que o batismo com fogo, ele é experimentado de tempos em tempos. Sabe quando você está num culto e o fogo cai? E aí você experimenta uma experiência avassaladora e depois algo muda em você e Deus toca em você ainda mais profundo. Deus te convence de coisas que talvez precisava daquele fogo mais profundo. Então, quando você passa por um tempo de jejum, você também vive um novo nível de fogo dentro de você. Então, o batismo com fogo é um batismo de purificação. Porque a iniquidade não nos deixa ver o nosso erro. A transgressão é quando você não tem temor, parece que, não, mas só mais um pouquinho. Mas Deus perdoa. Mas depois eu dou um jeito. E aí você acaba pecando sabendo que é errado. Mas quando você é batizado com fogo, esse fogo não permite que você entre nesse lugar novamente. O fogo faz uma seleção. Esse fogo do Senhor, ele faz uma separação. Ele te separa. Então, quando o fogo vem, ele separa você. Você se torna kadosh. E aí vai acontecer o quê? Você já não tem mais escolha. Esse fogo, ele vai entrar no seu DNA. Esse fogo, ele vai te consumir. E se você alimentar isso, se você se posicionar, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser a mesma. Você simplesmente começa a ter posicionamentos radicais. Você começa a ter posicionamentos radicais. E você pode clamar a cada oração, a cada secreto, fala, Senhor, manda um serafim aqui agora. Colocar a brasa de fogo, Senhor. Na minha genitália, Senhor Deus, que não está tratada, fala, Senhor, no nome de Jesus, tira esse fogo de mim, Senhor. Porque tem gente, queridos, que tem às vezes tem uma luta tão grande na área sexual, uma luta tão grande na área mental, uma luta tão grande através da boca, não fala mal de todo mundo, fofoca todo o tempo. Começa a pedir brasa, fala, Senhor, eu quero as brasas do seu altar. Fala, Deus, sabe aquela brasa que o Senhor colocou na boca de Isaías? Coloca hoje na minha mente. Senhor, sabe aquela brasa que o Senhor purificou os lábios de Isaías? Coloca hoje nos meus ouvidos.
Coloca hoje nas minhas emoções, coloca hoje nos meus sentimentos. Então, você pode pedir ao Senhor, mas você precisa ter posicionamento. Então, o Senhor, Ele nos toca, Ele nos purifica. E você precisa manter essa chama acesa todos os dias e ir para cima e buscar o Senhor. Então, o batismo com fogo é quando Deus manda brasas quentes, ardentes, consumir toda a palha que está junto com o trigo. O trigo é o fruto bom, mas a palha não é. A palha, nós estamos falando de iniquidade, nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de transgressão, nós estamos falando de malícia, de astúcia, de coisas que não combinam com a sua identidade. E eu digo para você, peça ao Senhor sempre as brasas, as brasas do altar dele. Fala, Senhor, traz para mim as pedras afogueadas dentro de mim, Senhor. Senhor Deus, visita o meu interior, Pai, se tem alguma coisa que eu não consigo ver, Pai, que o Senhor traz para fora, em nome de Jesus. Então essa é a diferença. Então o batismo com o Espírito Santo é um empoderamento que vem sobre você, aonde você recebe uma linguagem celestial, aonde você agora tem força para querer anunciar o Evangelho. E nesse batismo com o Espírito Santo ele começa a tratar você, ele começa a te discipular. Agora, batismo com fogo é quando Deus faz uma intervenção radical. E essa intervenção radical, queridos, é onde você fala, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não falo mais palavrão, e você tem força. Muitas pessoas querem sair do pecado, querem sair da transgressão. Muitas pessoas querem sair desse lugar, mas não tem força. O batismo com fogo te dá força, porque ele queima na raiz essas legalidades. E aí te dá o quê? Te dá o fôlego de conseguir se sobressair e falar, não, Deus, eu vou te buscar, eu vou me consolidar. Então eu tive uma transição radical de uma vida mundana para uma vida de santidade. Mas uma das coisas que fez toda a diferença foi esse batismo com fogo. Esse batismo com brasas de fogo. E eu quero agora, você não precisa escrever, mas talvez você tenha problema com promiscuidade sexual. Talvez você tenha problema com vício, com cigarro. Talvez você tenha problema com maledicência. Uma vez eu estava no encontro com Deus. E aí eu fui fazer uma libertação. Foi na hora que as pastoras foram libertar. Eu sempre pergunto assim, qual é o seu problema? Qual que é o seu principal problema? E essa mulher falou assim, eu falo muito mal das pessoas. Eu falei, aqui tá tranquilo, ela só fala mal das pessoas. Foi o que eu pensei. Quando eu falei, em nome de Jesus, um demônio, a coisa mais feia, manifestou. E eu entendi que, às vezes a gente fala assim, mas eu só fofoco. Às vezes tem um bichão bem grandão lá dentro, te induzindo a esse lugar. Então, essas brasas, presta atenção aqui, ó. Vou ler de novo. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar como uma tenaz. Eu vou pedir isso para o Senhor hoje. Falo, Senhor, eu quero brasas ardentes do seu trono para consumir toda raiz de maldição, toda raiz de pecado. Então eu quero hoje que você esteja aberto para receber esse batismo. Você crê que o Senhor, Ele pode te batizar hoje com essa tenaz? Você crê que o Senhor hoje pode movimentar os serafins em favor de ti, em favor de você? O Senhor pode agora começar já a mudar a atmosfera desse local. E o Senhor pode te visitar. Corta, morde, gale, podos, tuber, de cantanai. Arbe, cartulo, purpur, no chork, tirkit, sambar, de gardo, bolober, guidas. Você quer que o Senhor pode te visitar agora com essas brasas, tirando de dentro de você tudo aquilo que não combina com o DNA que Ele predestinou para você, que é o DNA segundo o coração de Jesus, segundo o coração de Deus. Você crê que a glória de Deus, ela pode tomar esse ambiente? Você crê que agora o Espírito Santo pode começar a se mover num nível, num tamanho que você nunca imaginou? Então eu quero que agora você fale assim, Senhor, eu quero esse batismo. Fala, Senhor, eu desejo esse batismo.
Fala, Senhor, eu anseio por esse batismo com fogo. Fala, Senhor, me visita, visita o meu DNA, visita a minha área sexual. Senhor, visita a minha mente, visita o meu coração. Senhor, visita as minhas emoções, os meus sentimentos. Senhor, visita as minhas intenções. Senhor, visita os meus sonhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir agora ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu reivindico que os serafins, com as brasas de fogo, assim como foi na boca de Isaías, eles comecem a chegar sobre cada casa, sobre cada ambiente, sobre cada lugar. Eu profetizo uma movimentação agora de anjos que ardem no fogo do teu trono e na mão carregam uma tenaz com borde calha gorda chober de canto sober de gante ardecol que tu chopria por co fantasto perche piargi e river coltoro pelo coltor de bababa toro bobobodo che canta namasabi riper cantur tu periober di gor canita lebarge de stobit lo fol caputo ribi de sarg. Há uma movimentação acontecendo. Quando eu contar até 3, essa presença do Senhor vai entrar. E o Senhor vai tocar no teu espírito, nos teus ossos, no teu DNA. O Senhor vai colocar brasas na sua área sexual e queimar tudo aquilo que tem corrompido a sua mente, o seu coração. O Senhor vai colocar brasas na sua alma e vai trazer para você arrependimento, aquebrantamento. Oh Lord, canto sorbe de ganjarabe. Lirer per canto sorbe de quiter cachor de bidi canto no mamamasama. Já começa a sentir o fogo. Há um fogo já do Senhor se movimentando. Pai, eu declaro que as carruagens de fogo se movimentam em todas as dimensões em favor desse homem e dessa mulher. Eu declaro, Senhor Deus, que o Senhor vai constranger no nível que o teu filho nunca recebeu. Então, Pai, é no nome de Jesus que eu quero aqui declarar, para a sua honra e para a sua glória, que ao contar de 3, a boca, os ouvidos, os olhos, a mente, a área sexual, a área mental, a área emocional, toda a área que compõe essa vida vai ser ministrada pelo fogo que vem do teu trono. Bardi cantole mamante. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro agora que esses serafins se posicionam, Senhor. Assim como foi com Isaías, nós reivindicamos agora que essas tenaz de fogo começam agora a se movimentar em direção a essa vida. E quando eu contar até 3, um redemoinho de fogo vai entrar dentro dessa vida, vai consumir toda a iniquidade, vai consumir todo o pecado, vai consumir toda a transgressão. Então agora, na autoridade do nome de Jesus, eu conto 1. Eu conto 2. Eu conto 3 agora. Receba no nome de Jesus. Receba brasas de fogo agora. Batismo com fogo agora. Batismo com fogo agora em nome de Jesus. Que toda iniquidade seja consumida agora por esse fogo em nome de Jesus. Que toda transgressão seja consumida agora por esse fogo em nome de Jesus. Que todo pensamento imundo, que todo pensamento de perversidade sexual seja consumido agora por essa tenaz de fogo. Receba batismo com fogo em nome de Jesus. Receba mais fogo em nome de Jesus. Toda iniquidade cai por terra, toda transgressão cai por terra, todo pecado cai por terra, toda legalidade cai por terra. Receba, receba. Em nome de Jesus, cambargalebas. Mais fogo laborga dargnogot. Belecasorrecandeleba. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais candegarabagagordebala. Enche, 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 enche essa vida com o fogo da tua presença. Tira tudo aquilo que não presta, Senhor. Eu declaro agora que o fogo vai mais profundo e começa a tocar nos teus ossos. O fogo começa a entrar dentro dos teus ossos.
E o fogo agora começa a limpar tudo aquilo que está no seu DNA. Eu declaro que toda impartição corrompida que você recebeu cai por terra agora em nome de Jesus. O fogo limpa os teus ossos aonde está a unção. Eu declaro agora, toda oração contaminada cai por terra em nome de Jesus. Todo poder contaminado que você recebeu cai por terra agora em nome de Jesus. O fogo da tenaz limpa os teus ossos. Pefor belar contromini guinness hamakantara kalar kenem babas. Hebal pertur kolal bereband. Coloque a mão na sua cabeça. Eu declaro que o fogo limpa os teus cabelos, que é outro lugar que se concentra a unção. O fogo limpa o DNA dos teus cabelos. Toda oração, toda impartição contaminada que você recebeu, sai da sua vida agora em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor tira toda cegueira espiritual. O Senhor tira toda manipulação que vem do fogo estranho. E o Senhor traz purificação agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo fogo estranho cai por terra. Toda oração contaminada cai por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda unção contaminada que entrou nas mãos dessa pessoa, nós removemos agora em nome de Jesus. Toda oração, toda impartição que entrou pelas mãos, nós removemos agora em nome de Jesus. Toda impartição que entrou pela cabeça, nós removemos agora em nome de Jesus. Toda impartição que entrou pelo abdômen, nós removemos agora em nome de Jesus. Toda oração, toda contaminação nos ossos, no cabelo, sai agora da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro que o fogo do Senhor purifica. O fogo do Senhor traz alinhamento. Em nome de Jesus. É isso que eu oro e é isso que eu declaro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Como que você está se sentindo? Amém? Glória a Jesus. Então vai vir agora um sentimento em você de arrependimento. Sentimento de confronto. Senhor, ainda hoje Ele vai pegar você. Talvez você vai ficar choroso o dia inteiro, amanhã, uma semana. O batismo com fogo, o fogo entra e Ele vai começar agora a debulhar tudo. Esse fogo começa a te debulhar tudo, derruba tudo. Tudo, tudo. Esse fogo vai lá no profundo da alma e vai puxando coisa. A faxina começa quando você recebe o batismo com fogo. Amém? Na nossa escola de avivamento, eu vou ensinar vocês, vocês vão ter uma aula preciosa sobre batismo com fogo, mas eu vou ensinar vocês a ministrar, a como preparar o ambiente, a como impor mãos, como preparar esse ambiente. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Talvez você que sentiu dor na testa, oração contaminada. Quando você vai receber uma unção e há uma outra unção contaminada, você pode sentir dor na testa, tá? E coceira, igual eu falei aqui, olha, todo fogo contaminado. E o que é o fogo contaminado? Às vezes um pastor que parecia ser de Deus, mas talvez estava em práticas erradas, ou se movendo debaixo de ocultismo, disfarçado de Deus, certo? Então é o Senhor tirando todo fogo estranho, certo? Todo fogo estranho. E existe, queridos, orações contaminadas. Existe, queridos, orações corrompidas. Existe. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não deixe qualquer pessoa. Obrigada, Thaís. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Não deixe qualquer pessoa impartir algo com você. Eu tenho um negócio para impartir com você. Eu vou consultar o Senhor, se Ele me autorizar, eu recebo. Certo? Então eu quero que você saiba de algo hoje.
A gente não sai pedindo unção. A gente gera isso. E deixa eu falar uma coisa pra você. O lugar mais seguro é o secreto. Deus, ele pode vir e derramar algo sobre você ali no secreto. Para você receber de alguém, veja o que essa pessoa carrega, veja a integridade, veja como é a vida dessa pessoa. Veja como é a vida dela com o esposo, com a esposa, veja como essa pessoa é. Certo? Então hoje, tá? O Senhor, ele vai tratar com você o dia inteiro. Você vai chorar. Você vai começar a lembrar de coisas. O batismo com fogo, ele traz arrependimento. O batismo com fogo traz arrependimento. Amém? A minha live de hoje era essa que eu tinha pra você. Certo? Terça-feira eu vou fazer uma live. Lógico, eu vou fazer cedo, mas eu vou fazer uma live às 19h30. Ela vai ser uma live poderosa, tá? Vai ser uma live poderosa. Então você já aumenta as suas expectativas, que vai ser manto. Amém? Um dia abençoado. Vou até terminar mais cedo, que eu preciso dormir. Ontem terminou a Masterclass, que foi sobrenatural. Quase não dormi. Acordei hoje de madrugada, não consegui dormir. Então ontem eu dormi umas 2 horas só. E eu tô ligada até agora. Então eu preciso descansar um pouco, comer alguma coisa, descansar um pouco. Tô na correria para viajar, vou para os Estados Unidos. Se você não fez sua inscrição, faça. Então tô tentando colocar tudo em dia. Hoje eu assustei quando eu fui pegar a minha lista de pendente, de coisa que eu tenho que fazer. Eu tô assustada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não tem como. É muita coisa. Então, orem por mim para dar tudo certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã tem culto na Global, um culto poderoso. Eu espero vocês às 19h30. Espero você na oração da madrugada. Espero você na live todo dia. Amém? Essa live vai ficar salva. Compartilha com pelo menos 70 pessoas. Quanto mais você compartilhar, eu quero profetizar que mais vai ser o trabalhar de Deus na sua vida. Se você compartilhar 50 pessoas, vai ser 50 vezes o que Deus vai fazer dentro da sua alma. Se for 70, 70 vezes. Tá lançado o decreto. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.